Olá pessoal, vamos dar continuidade então ao nosso estudo aqui da transformada de Laplace para aplicação de circuitos, né? Esse teorema que a gente vai falar agora, a transformada da derivada, então a derivada de uma função temporal, ele tem uma aplicação direta para os outros também, né? Mas enfim, esse aqui tem uma aplicação que a gente já vai ver direto para análise de circuitos. Então, supondo que a gente tem aí uma função Vs, que ela é a transformada de Laplace de uma v de t no tempo. E então a gente tem, e que a gente tenha, né, a derivada dessa função aí, vamos chamar dv de t, por questão aqui de notação, vamos simplificar a notação, vamos representar por v ponto, né? Então é a derivada temporal dessa função. Então se a gente quiser a transformada de Laplace da derivada dessa função v, né, a gente vai ter que, se a gente olhar aí nas nossas tabelas, né, a gente tem que a derivada, aliás, a transformada de Laplace de uma derivada de função é dada, na transformada para o domínio do tempo, é dado por S vezes a minha função, Vs, menos o valor da função no tempo, certo? O valor no instante zero da minha função zero. Então, esse aqui é a expressão para transformada de Laplace da derivada, né? Vamos ver que a gente pode fazer aí uma verificação rápida, né? Uma prova disso. Dado aí que se a gente partir da definição da transformada, a gente tem que a transformada unilateral, né, da derivada dessa função, então vai ser dv de t, representando dessa forma, vezes a exponencial e elevado a menos st dt, né? E aí, simplificando o dt aqui, a gente fica com a expressão aqui, a integral de 0 a infinito de e na menos s de t, só que agora em função dv, né? E aí fazendo uma integração por partes, onde a gente vai considerar u sendo a função e elevado a menos st, e du fica sendo equivalente a menos s e na menos st dt, ou seja, du dt, né? Esse menos s sobre e na s aí. Integrando por partes. A gente tem aqui a transformada de Laplace da derivada, fica sendo, vai ser a minha função vt vezes e na menos st, já que avaliando aqui de 0 até infinito, menos de 0 a infinito, v de t vezes menos s vezes e na menos st, aqui em função dt. E aí, para vt tal que no limite de vt elevado a menos st, com t tendendo ao infinito, então esse limite aqui, ele leva essa função para zero, né? Do infinito para infinito. Então, a gente fica com a transformada da derivada da função, dado por s vezes a integral de 0 a infinito de v de t,
e na menos st de t menos v0. E esse termo aqui, né, é a própria definição da transformada, ou seja, é a própria transformada da função v de t para o domínio da frequência, ou seja, é v de s. Então a gente fica com a transformada da derivada de uma função é s vezes a transformada da própria função, ou seja, s vezes vs, menos um valor inicial no domínio do tempo, né? Menos o valor da expressão da função no domínio do tempo no instante zero. Isso aqui é um valor, uma constante, né? Então, tá aí a definição da transformada de uma derivada da função, né? Passando rapidamente, vocês podem verificar os passos para essa equação, para essa definição, né? Mas isso aqui a gente vai ser bastante útil, né? Essa expressão aqui, a gente vai usar bastante a transformada de uma derivada. E de forma semelhante, bastante semelhante, a gente pode chegar aqui, não vamos fazer aqui o processo, mas é possível chegar aqui a transformada segunda, aliás, a transformada da derivada segunda, né? Não a transformada segunda, mas ela vai ser igual a, agora, s ao quadrado vezes vs, menos s vezes um valor no instante igual a zero, menos v0, o valor da derivada no instante zero. Né? Isso aqui é a transformada de, quando a gente vê circuitos de segunda ordem, aqui a gente vai, pode se deparar com a derivada segunda, né? Sendo aqui essa notação de v dois pontos nada mais é que a outra forma de representar a derivada segunda da função v. Né? E aí, se a gente analisar, né, fizer aqui uns casos onde se v0 no instante zero for igual a zero e v0, a derivada primeira, no instante zero forem iguais a zero também, né, a transformada da derivada, ela vira simplesmente, ó, se v0 for igual a zero, é simplesmente s vezes vs. Né? E a transformada segunda, que a definição é essa aqui, né? Também, se v0 for igual a zero, isso aqui é zero, e se v0', ou se v0 ponto no instante zero, a derivada primeira também é zero, isso aqui é zero, a gente fica só com esse termo. Né? Então, se a gente tiver esses casos, essas condições iniciais aqui para a função em v0 e a derivada da função também em zero, a transformada da derivada vira simplesmente s vezes vs. Né? Assim como a transformada da derivada segunda vira s ao quadrado vezes vs. E aí por diante, se tivessem derivadas de maior ordem. Né? Então, a gente pode fazer uma analogia aí, que olha só o que está acontecendo. Uma derivação no tempo dv dt, ela corresponde a uma multiplicação por s no domínio da frequência. Olha só. Se eu tenho a derivada no tempo da função v, no domínio da frequência s, isso equivale a uma multiplicação por s. Se eu tenho a derivada segunda no domínio do tempo da função, no domínio da frequência, isso equivale a multiplicar por s ao quadrado. Então, a derivação no tempo, a operação de derivação no tempo corresponde a uma multiplicação por s no domínio da frequência. Então, a gente pode escrever aqui que é uma derivação, uma conclusão, aí, uma relação, né?
Uma derivação no domínio do tempo, na função, equivale a uma multiplicação no domínio da frequência S. Então, aí nessa relação a gente vê que por que as equações íntegro-diferenciais que aparecem, a gente tira no circuito, que tem derivadas, integrais, elas viram uma equação algébrica, né, no domínio da frequência S, porque a derivação no tempo ela se transforma simplesmente numa multiplicação, né? Bom, vamos ver um exemplo desse teorema da derivação aplicado para um circuito, né? Então, vamos dizer que a gente tem um circuito RL, agora com uma função aqui, uma fonte de 3U, um indutor, um resistor, um indutor aqui de 2 Henries e um resistor de 4 ohms e uma corrente nesse sentido I de T. A condição inicial desse circuito já é dada, a corrente em 0 menos aqui no indutor vale 5 amperes, né? Então essa fonte, ela para T maior do que 0, né, ela vai fornecer 3 volts aqui para o meu circuito, e para um instante T menor do que 0, ela vale 0 volts, né? Então é simplesmente um curto aqui no meu circuito, e a gente tem aqui uma condição inicial que é dada no indutor de 5 amperes. Então, para analisar esse problema aqui, a gente vamos determinar a primeira equação desse circuito, né? Então, aplicando a LKT para o circuito aqui, né? Vamos chamar, a gente pode chamar aqui, por exemplo, de VL, VR sobre o resistor com essas polaridades, e daí aplicando a LKT, a gente tem que, escrevendo essa equação aqui, a gente tem VL mais VR vai ser igual a minha função, né? Minha fonte, a tensão da minha fonte. Se eu estou interessado em determinar, na verdade o meu interesse aqui é determinar qual que é a corrente IDT, né? Uma expressão para a corrente IDT. Então eu vou transformar essas expressões aqui em função da corrente IDT. VR, a gente sabe que a tensão no resistor é simplesmente a resistência dele vezes a corrente IDT. O valor da resistência é dado 4 ohms, ou seja, então VR vale 4 vezes a minha função IDT. E VL, a tensão sobre o indutor, é dado pela indutância, com esta polaridade aqui, a corrente entrando no terminal positivo aqui. VL é dado pela indutância vezes a derivada de I em função do tempo. Então, L vale 2 Henries, né? E a gente tem, vamos substituir aqui para a notação simplificada, né? A gente tem a função I ponto, né? Fica 2 pontos, fica estranho. Vamos usar a notação completa mesmo, porque I ponto vai ficar estranho, né? 2 pontos em cima do I. Então, essa é a relação da tensão. Então, reescrevendo a minha equação, substituindo agora VL e VR, eu posso escrever aqui, né? Posso escrever 2 vezes, que é o valor da indutância, vezes a derivada de I dt. Essa é a expressão da tensão sobre o indutor, mais 4 vezes simplesmente I, que é a minha função IDT, e isso aqui é igual a 3U, né? Função degrau U significa que eu tenho 3 volts só para T maior do que 0, né? E aí eu quero obter a expressão, uma expressão para corrente I desse circuito. Então, ao invés de resolver, a gente já fez isso para
resolvendo essa integral, essa equação, essa diferencial aqui, né? Essa IDO de primeira ordem, no caso a gente já fez isso resolvendo no domínio do tempo, né? O circuito RL com uma forçante, que é um circuito RL que a gente tem a resposta natural, a resposta transitória, mais uma resposta forçada da fonte, né? Mas a gente pode, utilizando o Laplace, fazer a solução das duas partes juntas, não precisa fazer as soluções separadas. Então a gente tem aqui, simplesmente aplicando a transformada de Laplace a toda essa equação aqui, né? A gente vai ficar com duas vezes a transformada dI dt, mais 4 vezes a transformada dI, igual a 3 vezes a transformada da função degrau, né, de U. Então isso aqui no domínio do tempo, a gente acabou de ver que a transformada da derivada, então, só que tudo isso está multiplicado por 2, né? A transformada da derivada ela é dada por S vezes, vamos chamar aqui a transformada de I no tempo, vamos chamar simplesmente de I maiúsculo e de S. Tá? Então a transformada derivada é é a minha frequência S vezes a transformada da função, ou seja, vezes IS, menos o valor de I no instante zero, ou seja, um valor inicial. Mais 4 vezes a transformada de I é simplesmente IS. E a transformada da degrau unitário, a gente já viu que é 3 vezes, é 1 sobre S, transformada da função degrau, né? Então agora eu tenho aqui, o valor inicial foi dado, né? Vale 5 amperes, corrente no indutor. Então eu tenho uma expressão aqui que é 2S vezes I menos 2 vezes I0 vale 5 amperes, né? Essa é a condição inicial aqui, que 0 vale 5. São 2 vezes 5, a gente tem menos 10, mais 4i, vou chamar simplesmente de i, omitindo aqui o que é a função de s, né? Igual a 3 sobre s. Okay? Agora eu quero isolar, ó, a gente só tem uma equação algébrica aqui, né? Fugimos da equação diferencial para uma equação algébrica, e agora eu quero isolar o termo i, a função i, para... Então eu coloco em evidência aqui o i, e 2s mais 4 é igual a 3s mais 10, né? E aí agora eu divido dos dois lados por 2s mais 4, eu tenho que i vai ser igual a 3, vou dividir todas as expressões por 2s mais 4, eu vou ficar com s, 2s mais 4, e aqui mais 10 dividido por 2s mais 4. A gente pode simplificar esses valores. A gente já sabe que a gente quer chegar em algo parecido com os pares transformados que a gente já conhece. A gente conhece expressões do tipo, a gente sabe que, por exemplo, a transformada, a função degrau unitário, ela faz o par transformado com 1 sobre S, né? E que a gente tem algo parecido aqui, né? Um polo igual a zero. A transformada de uma exponencial na menos alfa, ela faz um par transformado com 1 sobre S mais alfa, que é algo parecido com o que a gente tem aqui. Só que a gente tem que ter o coeficiente do S aqui, ó, sempre 1, ok? Então,
eu simplesmente procuro, se a gente encontrar aqui uma expressão que, por exemplo, é 2s, eu vou trabalhar essa expressão para que ela fique com um s na frente, certo? Para ela ficar da forma que a gente já tem conhecido. Então eu vou, por exemplo, tirar o 2 aqui, eu posso fazer nessa expressão, eu posso colocar 2 em evidência ou dividir por 2, só que daí eu tenho que dividir tanto em cima quanto embaixo da expressão, ou simplesmente nesse caso, como outro termo aqui é 4, eu vou tirar da... é só uma manipulação matemática aqui, reescrevendo, né? Ó, fico com 3, vou colocar na frente meios, certo? Coloquei o 2 aqui na frente, coloquei em evidência, e aí está multiplicando por 1 sobre s vezes s mais 2. E o outro termo fica 10 dividido por 2, ou simplesmente 5, né? 5 vezes 1 sobre s mais 2. Ok? Então, esse termo aqui a gente já poderia aplicar direto a transformada inversa, né? Porque a gente já conhece qual que é o par transformado dele. E esse outro termo aqui a gente precisa separar ele utilizando aí frações parciais, né? Então, esse segundo termo aqui, este termo aqui, a gente vai ter que escrever ele, pelo menos o 3 meios não precisa, né? Só esse cara aqui, a gente vai ter que reescrever ele como um coeficiente a sobre s mais um coeficiente b sobre s mais 2. E aí o a eu posso encontrar multiplicando essa expressão aqui por s, avaliando quando s é igual a zero. Então, eu vou ficar com, se eu multiplicar multiplico por s, avalio com isso aqui igual a zero. Cancelo esses s, e aí quando s igual a zero, eu tenho simplesmente 1 meio. E o b eu vou obter também pegando a minha função s mais 2, agora multiplicando por o denominador do que acompanha o b ali. Ou seja, o s mais 2, e aí esse termo que vai simplificar, e eu avalio isso para o valor do meu polo, que ocorre em s igual a menos 2. Né? Quando s igual a menos 2, a gente tem que simplesmente 1 sobre s, ou 1 sobre menos 2, que vai ser menos 1 meio. E aí, então, a e b, substituídos lá, a gente pode reescrever a minha função i como 3 meios, né, que é esse termo aqui da frente, vezes o 1 meio, isso aqui, o 3 meios está multiplicando aí 1 meio sobre s, mais, ou melhor dizendo, menos, né, porque o b é negativo, menos 1 meio sobre s mais 2. Certo? E aí o resto, o outro termo era 5 vezes, então, mais 5 vezes 1 sobre s mais 2. Pronto, agora a gente tem todos os termos aí conhecidos, né, que os pares transformados já são conhecidos. A gente poderia até juntar esses termos aqui, ó, que tem o mesmo denominador, né? Então, se a gente simplificar aí, vamos dizer que, vamos substituir aqui por valores 3 meios, 3 meios vezes 1 meio vai dar 3 quartos, isso aqui equivale a, fazendo aqui o primeiro termo, a 0,75 sobre S, aqui menos 0,75 sobre S mais 2, mais 5 sobre S mais 2, isso aqui vai dar mais 4,25 vezes 1 sobre
S mais 2. Né? Deixa eu colocar esse aqui também na forma de evidência só como 0,75 vezes 1 sobre S. Né? E aí, agora então, pronto, essa aqui vamos dizer é a equação no domínio da frequência S, que eu isolei, consegui isolar o I e consegui deixar aqui os termos, né, em funções de forma que eu conheça os pares transformados. Agora, se eu quero achar a transformada inversa, né, mas eu quero achar a função I de t no tempo, então eu faço a transformada inversa dessa equação que eu achei no domínio da frequência I. Ou seja, eu faço a transformada inversa de cada termo separado. Vai ser 0,75 vezes a transformada inversa de 1 sobre S, mais 4,25 vezes a transformada inversa de 1 sobre S mais 2. Né? E aí, olhando nas nossas tabelas aí de pares transformadas, a gente sabe que a transformada inversa de 1 sobre S é simplesmente a degrau unitária, a função degrau unitário. Então, I dt é igual ao coeficiente aqui 0,75 vezes esse termo aqui, né? Essa transformada inversa aqui vale ao dt. E mais 4,25 vezes a transformada inversa de 1 sobre S mais 2. 1 sobre S mais 2 tem um par transformado com a função exponencial. Exponencial de um valor do polo dessa função 1 sobre S mais 2, que é menos 2t. Né? Também multiplicado aí pela integral unitário, para deixar claro que essa expressão aqui é válida somente para t maior que zero. E eu posso escrever também, né? Ou eu posso escrever essa função de forma simplificada, que isso aqui é 0,75 amperes, aqui no caso, mais 4,25 vezes e na menos 2t para t maior do que zero. Certo? Então essa aqui ó, é a expressão da corrente para este circuito aqui. Ó. Circuito RL, que a gente tinha analisado, né, a gente já fez análise em outros momentos aí, em outras disciplinas, da resposta do circuito RL. A gente sabe que ele tem um amortecimento, a resposta transitória dele, né, é um amortecimento exponencial, que é o que a gente achou lá. E como esse caso aqui tem uma função forçante, né, então a resposta também ela tem uma parte forçada. E é justamente o que a gente acha aqui. A gente encontra um termo que é uma parte aqui da resposta forçada e uma parte da resposta transiente, certo? Se a gente conferir aqui se essa resposta, se essa solução ela é razoável, se ela é condizente, ó, se a gente substituir I de zero, né, no instante zero, essa exponencial aqui ela vale 1. Né? Então a gente tem 0,75 mais 4,25, que dá a corrente inicial, que o problema diz ali que é 5 amperes no indutor. Ok. E quando o tempo tende para um tempo muito longo, né, que a gente diz que o regime vai entrar que o circuito vai entrar em regime permanente, ou seja, o tempo muito longo significa que esse indutor, como é uma fonte aqui, é uma fonte degrau, né, ela simplesmente, a partir de t igual a zero, ela vai valer 3 volts,
Ou seja, isso aqui é um circuito RL que está alimentado por uma fonte CC. Em algum momento esse indutor ele vai se comportar, passar a se comportar simplesmente como um curto-circuito, né? Porque a corrente para de variar nele, então a gente tem um potencial nulo sobre o indutor, já que o potencial depende da variação da corrente no indutor, né? Então a gente vai ter os 3 volts aplicados, todos eles no resistor de 4 ohms. Então a gente espera que a corrente, vamos dizer, por um tempo, aqui o limite, né? Quando t tende para um tempo muito infinito, a gente espera que os 3 volts da minha fonte estejam todos aplicados na minha resistência de 4 ohms. Isso aqui, 3 quartos, equivale a uma corrente de 0,75 amperes. Essa aqui é a minha corrente forçada, né? Que a gente espera que, passar num tempo suficiente, aí o tempo de acomodação desse circuito, ele vai tender para essa corrente aí. E a minha resposta, a solução que a gente achou no tempo, ela também, ela exatamente isso aqui, né? Para um tempo muito longo, um tempo tempo tendendo ao infinito, né? Essa função exponencial ela vai tendendo cada vez mais para zero. Ela vai se anulando e a gente sobra simplesmente a resposta forçada, que é 0,75. Então, pelo menos nos dois limites, aí a nossa resposta é condizente, né? E com as nossas análises que a gente já fez em outros momentos, a gente sabe que essa solução aqui, ela é... Deixa eu reescrever. Ela é condizente com o comportamento que a gente esperaria, né? Tem uma resposta exponencial, uma parte um comportamento exponencial do circuito RL e uma parte aqui uma corrente constante que é da minha resposta forçada, beleza? Então aí, ó, a gente não precisou, claro que tem um trabalho algébrico, mas a gente fez aqui simplesmente esse caso aqui pode ser que resolver a equação diferencial integral no tempo, no domínio do tempo, né, essa equação aqui no domínio do tempo não seja tão complicado, mas o poder aí da ferramenta da transformada de Laplace, ela mostra aqui que mesmo essa equação diferencial sendo razoavelmente simples de resolver no domínio do tempo, ela permite que a gente transforme ela para uma equação aqui, ó, desse formato aqui, ó. Eu tenho onde simplesmente I é a minha função que eu quero isolar. Quero achar uma expressão desse tipo I, só que para facilitar a transformada inversa, a gente quer separar esses termos em termos conhecidos, né? Nas nossas pares transformadas conhecidos. Então, a gente quer algo desse tipo aqui, né? Que também não é um processo tão difícil de fazer, vai se mostrar muito mais simples quando a ordem dessas equações diferenciais for aumentada ou quando a forma das nossas funções aí nos circuitos não forem, as nossas equações diferenciais, enfim, forem mudando aí de formato, certo? Então a gente transforma para o domínio da frequência e depois, achado uma expressão no domínio da frequência, a gente vai fazer a transformada inversa para achar a solução no domínio do tempo, ok?